Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como ensinar o seu filho a se acalmar diante de uma situação, em qualquer desconforto emocional, seja uma explosão emocional, seja uma frustração, raiva, ciúmes, enfim. Como eu ajudo a criança a se autorregular? Eu sou a Clara, eu sou psicopedagoga, mãe do Gabriel, coach materna e terapeuta da criança interior. Então vem pra cá e vamos entender como ensinar a criança a se acalmar. O primeiro ponto é você entender que as habilidades socioemocionais também são aprendidas. E o erro é natural nesse processo de aprendizado. Do mesmo jeito que quando o seu filho estava aprendendo a andar, ele caiu várias vezes, ele também vai cair várias vezes no processo de se acalmar. Não é uma habilidade que a criança aprende naturalmente. A criança não nasce aprendendo a se acalmar. Muito pelo contrário, você vai ver que ela passa por 3 etapas até que ela consiga se acalmar sozinha. Então é natural, é muito natural que o seu filho erre. É natural que o seu filho, quando esteja com raiva, ele jogue as coisas no chão, ele bata, enfim, porque a raiva, ela é um processo químico no corpo da criança. Quando a criança tá com raiva, o coraçãozinho dela dispara, o sangue, vai lá para as mãos para que a criança possa se defender. A raiva é um instinto de defesa, aciona um instinto de defesa do ser humano de defender o seu próprio espaço. Então é natural que o seu filho, ele tenha esse tipo de comportamento. Isso não quer dizer que é certo, A gente precisa ensinar a criança, mas entenda que é natural e que até que a criança aprenda efetivamente, ela treine e aprenda, ela vai errar. E pensa comigo, se quando o seu filho estivesse aprendendo a andar, você falasse pra ele, para com isso, para de cair, que coisa menino, de novo você caindo, levanta daí e aprende a andar. Você acha que ele se sentiria encorajado a aprender? Ou ele iria pensar, nossa, eu sou muito ruim, é melhor eu nem tentar andar de novo, é melhor eu ficar engatinhando mesmo. Entende como é natural que a gente, diante do erro da criança, a gente encoraje a criança a tentar de novo? A gente mostra pra ela, filho, vai, você consegue. Só que a gente se esquece que os erros socioemocionais também são erros. Não adianta você colocar seu filho de castigo. Não adianta você falar pro seu filho, para com isso, você não pode bater, chega, e dar aquele sermão nele. Ele só vai se sentir incapaz. Ele não vai se sentir encorajado a tentar de novo lidar com aquela raiva, a tentar de novo ser respeitoso na hora que estiver com raiva. Ele vai, na verdade, se sentir o cocô do cavalo do bandido, achando que ele não consegue lidar com a raiva dele. Então é muito importante que você respire fundo e se lembre, do mesmo jeito que meu filho caiu para aprender a andar, ele vai cair para aprender a lidar com a raiva dele. Ele vai errar e o meu papel nessa hora é acolher, é estar do lado dele e direcionar e ensinar quantas vezes forem preciso. A criança, ela não aprende no nosso tempo, ela aprende no tempo dela. Eu sei que às vezes você pensa, mas eu já ensinei tantas e tantas vezes, eu já tentei e não vai. É assim mesmo. Algumas crianças vão ter mais facilidade de acordo com o temperamento, outras vão ter mais dificuldade. Mas o fato é, o seu papel é ensinar, mas nunca forçar o aprendizado. A gente não consegue. O aprendizado, ele é no tempo da criança, depende dela. Agora que você já ressignificou aí as explosões emocionais, entendendo que elas fazem parte do processo de aprendizado da criança, vamos entender as 3 etapas que a criança passa para a criança aprender a se acalmar. Se acalmar, Primeiro a gente precisa mudar um pouquinho essa palavra, porque o se acalmar é um estado emocional, A calma é um estado emocional. A criança, e você adulto também, dificilmente você está com raiva e você consegue, eu sinto calma, Eu mudo uma chavinha, eu tô com raiva, de repente, fiquei calma. Não, A raiva, ela é uma emoção e ela leva seu tempo para fluir. E é provável que ela demore mesmo um tempo. E que a calma, ela só venha lá
depois de vários minutos. O que a gente precisa ensinar para a criança é a autorregulação. O que é a autorregulação? A autorregulação é, mesmo com raiva, eu escolho um comportamento saudável. Mesmo com raiva, eu escolho não bater. Quando eu estou com raiva, por exemplo, eu escolho me afastar e respirar até que a calma venha. Então, o segredo não está em ensinar a criança a se acalmar, está em ensinar a criança a se autorregular, a escolher um comportamento positivo, mesmo quando ela está com algum turbilhão de emoção por dentro dela, seja a raiva, seja os ciúmes, qualquer que seja a emoção. Mas para que a criança chegue aí, ela precisa passar por 3 etapas super importantes. A primeira etapa é o que a gente chama da regulação externa. A regulação externa nada mais é do que o adulto ajudar a criança a respirar, a se acalmar, regular suas emoções quando as emoções estiverem intensas. Um bebê recém-nascido é incapaz de se acalmar sozinho. Um bebê recém-nascido ainda está na fase da regulação externa. Ele precisa que o adulto acalme ele. Ele não consegue se acalmar. A etapa da regulação externa, ela dura aproximadamente até 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, a criança entra numa segunda etapa, que é a etapa da regulação compartilhada. Nessa etapa, eu ajudo a criança a se acalmar. Não sou mais eu que acalmo ela. Por exemplo, na primeira etapa, até 1 ano, eu dou meu peito pro recém-nascido se acalmar, dou a chupeta, eu dou meu colo. É algo externo que acalma ele. Na segunda etapa, que é a regulação compartilhada, eu ajudo a criança a se acalmar. E essa etapa, ela é muito, muito importante. Primeiro que ela é uma etapa longa, que normalmente dura de 1 até 4 anos. A criança, ela só vai conseguir se acalmar sozinha, na maioria das vezes, a partir dos 4 anos. De 1 a 4 anos, ela está no que a gente chama numa regulação compartilhada, que é eu pego a mãozinha dela, eu falo pra ela, respira, eu tô aqui com você. Eu posso falar pra ela, viu? Bate na almofada, solta a sua raiva na almofada. Eu vou direcionando a criança em como ela pode extravasar de um jeito positivo. Lembra, é um comportamento positivo diante da raiva. Eu vou ensinar a criança a fazer isso. Como que você extravasa essa raiva, extravasa essa emoção que está dentro de você de um jeito positivo, ou seja, sem machucar o outro, respeitando a outra pessoa. Eu posso, por exemplo, nessa etapa, levar a criança para o quarto dela e ficar um pouco ali no quarto dela. Não é deixar ela no quarto sozinha, porque ela não consegue ainda. Ela precisa do meu apoio, ela precisa que eu esteja ali com ela. E eu sei que é muito desafiador, porque às vezes, eu sou o objeto da raiva dessa criança. Ela está com raiva de mim e eu preciso agir com regulação emocional, Porque essa é a verdade. Você vai ficar com raiva do seu filho e faz parte que você escolha um comportamento positivo quando você estiver com raiva do seu filho. A gente exige que a criança se regule emocionalmente e nem a gente está regulado emocionalmente, Lembra o conceito? Se regular emocionalmente nada mais é do que, mesmo com raiva, escolher um comportamento positivo. Então, seu filho tá com raiva de você, você começa a ficar com raiva dele. A sua vontade é largar ele sozinho. Não se esqueça, isso não vai ensinar nada pra ele. Isso nada mais é do que uma forma de punição, Você querendo descontar nele a sua raiva. Se lembre, eu sou adulta dessa relação e eu preciso ser um exemplo. Eu preciso mostrar pro meu filho que mesmo com raiva nós somos capazes de escolher um comportamento positivo. Quando eu tô assim no auge da irritação com o Gabriel, que eu vejo que eu vou explodir, porque muitas vezes ele já está explodindo, eu viro pra ele e falo, filho, eu tô com tanta raiva quanto você tá. Eu também tô com vontade de bater, eu também tô com vontade de explodir. Vamos então respirar nós dois? Nós dois estamos precisando respirar porque tá difícil. Falo isso assim com toda a minha honestidade emocional, mas eu mostro pra ele que a gente mesmo com raiva consegue escolher um comportamento positivo. Daí, por fim, a criança está preparada
para se regular sozinha. A autorregulação emocional, ela só começa a estar mais preparada, né, estar mais desenvolvida por volta dos 4 anos de idade. Mas atenção, para que a criança se regule emocionalmente sozinha, ela precisa ter passado pela etapa 1 e 2. Se ela não teve a regulação compartilhada, não adianta esperar que ela se autorregule. Você precisa daí voltar uma etapa e ensinar a criança a se regular fazendo a regulação compartilhada. Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo para que eu possa preparar ainda mais conteúdo para você. Tá bom, querida? Um beijo grande!